Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Eu estou trazendo aqui um escritor, palestrante, meu amigo Miguel Aguiar Júnior. Ele vai falar sobre vários assuntos como ressignificação de lutos, olha que interessante, implementação da NR1 e produtividade. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma honra te receber, sabendo que você é um manauara, um estado que eu amo de paixão. Manaus é incrível. Seja muito bem-vindo. Bem, muito obrigado. Eu que me sinto realmente muito feliz de estar aqui, agradeço muito o convite. E sim, Manaus é uma terra maravilhosa, uma terra bem calorosa, né? Você já esteve lá algumas vezes e a gente tem o costume de tratar muito bem as pessoas, né, que chegam lá para nos visitar, e às vezes a gente devolve o favor e vem aqui visitar vocês. Verdade. Meu amigo, a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? E a pergunta é a mesma: como você chegou a ser esse profissional exemplar que você é hoje? Como surgiu tudo isso? Bem, hoje eu sou escritor e palestrante em saúde mental, com foco em ressignificação de lutos, implementação da NR1 e produtividade. Mas isso não começou desta forma, surgiu num momento difícil da minha vida. Há 4 anos atrás eu sofri a maior dor que um pai pode sofrer na vida, que foi a perda de um filho. Um jovem de 20 anos, mas da mesma forma que marcou o momento mais triste da minha vida, também foi o início de uma jornada totalmente transformadora. A partir daí eu comecei a estudar saúde mental para entender as minhas emoções, entender como lidar com aquela dor e seguir adiante. E naturalmente eu cheguei à NR1, que é um assunto inclusive que está em alta agora, um assunto de extrema importância, e quis aliar todos os meus anos de experiência, a minha formação acadêmica. Eu sou engenheiro de produção, especialista em sistemas de gestão, e trabalhei 30 anos no Distrito Industrial de Manaus, e a minha própria experiência, a tragédia que aconteceu na minha vida. Então eu busquei juntar todos esses pilares e, dentro de uma concepção, de um método que foi criado, eu comecei a trabalhar a saúde mental aliada à produtividade. Interessante. E assim, depois do que você falou, já de bate pronto, como é que eu vou continuar as perguntas? Vamos embora. O que te motivou, chefe, a conectar a saúde mental com a produtividade no ambiente de trabalho? Bem, hoje nós vivemos a maior epidemia silenciosa que o mundo já viu. Você tem depressão, ansiedade, lutos mal elaborados, síndrome do burnout. Você tem gestores, pessoas sem a menor ideia como trabalhar com isso. Então o resultado ele é muito previsível. Você tem ambientes cada vez mais tóxicos, você tem decisões erradas tomadas por gente exausta, você tem pessoas com uma eterna sensação de frustração, porque às vezes as tarefas mais simples elas não conseguem executar com excelência por falta de foco, por causa de problemas relacionados ao psicológico. Então você tem uma queda natural na sua produtividade, você tem um aumento de risco de acidente de trabalho, a pessoa trabalhando ali totalmente focada em outra coisa, menos no seu serviço, e com isso lá na ponta você acaba tendo uma diminuição, inclusive, da margem de lucro do empresário. Verdade. Então a saúde mental ela está intimamente relacionada com a performance de excelência do profissional. Então, quando eu tive, inclusive, uma dificuldade no início, né, de juntar todas essas áreas, mas aos poucos eu fui concebendo um método baseado na minha própria experiência e fui unificando, fui fazendo as pontes entre essas áreas todas que eu vivenciei na pele. Os próprios riscos psicossociais, que são muito mencionados na NR1, eu os vi se manifestarem na prática no chão de fábrica. Né? Como eu falei, eu trabalhei quase 30 anos na indústria, então a gente vê de tudo. Então, com base nessa experiência, eu consegui unificar num método
que ajuda pessoas e empresas a transformar as suas dores emocionais em estruturas de alta performance sustentável. Legal. E assim, eu quero entrar um pouquinho mais no entender a ressignificação de luto, né? Associado ali à equipe, líder, enfim. Mas para quem está assistindo agora, de uma forma resumida, o que é ressignificação e como que a gente associa a história do luto? Bem, ressignificar ele é bem literal, o significado da palavra. Você dar novo sentido a algum acontecimento. Então, quando aconteceu essa tragédia, eu tinha apenas duas alternativas. Uma delas era baixar minha cabeça, chorar, morrer com ele e garantir que a minha vida fosse uma sucessão de fracassos, aguardando apenas o momento de me juntar a ele. A outra alternativa, que obviamente foi, né, que a gente pode ver que eu escolhi, foi justamente viver intensamente isso, entender as minhas emoções, para que num dia que eu reencontrá-lo, a fé que eu professo, eu acredito nesse reencontro, então eu ter muitas coisas boas para dizer para ele. Olha, eu vivi intensamente, eu ajudei pessoas, eu realmente eu não me ative ao momento da tragédia. Eu procurei realmente ressignificar e fazer da minha vida uma ponte para que outras pessoas que passam por isso possam ter um caminho a seguir para retomar as rédeas da sua jornada. Legal. E assim, a gente se conheceu num grupo de empresários aqui em Jundiaí, na Associação Comercial, e baseado nessa resposta que você deu agora, da ressignificação de luto. A pergunta que eu te faço é a seguinte: como que essa ressignificação ela vai impactar na produtividade das equipes, de líderes das empresas, por exemplo? Como é que isso tem esse potencial? Os lutos são vários, né, na nossa vida. O mais conhecido é quando a gente perde alguém muito querido. Mas o luto em si, ele é tudo aquilo que promove uma cisão com algo que é parte da personalidade, da sua identidade construída em um cenário de vivências. Então, você tem o luto principal, que é quando você perde alguém, e você tem os lutos simbólicos, que são vários. Então, você tem um relacionamento que, de repente, não deu certo, você precisou terminar. Você tem um projeto que você pode ter investido tempo, dinheiro, saúde, verdade. Não é verdade? E você, ao chegar próximo a finalizar o projeto, você vê que não é mais o timing para ele, tem que cancelar, tem que adiar. Então, tudo isso mexe com a sua identidade. Então, tudo que mexe com a sua identidade é um luto. Então, quando a gente fala de ressignificação de lutos pela perda de alguém que você ama, você está falando de algo que desregula toda a sua existência. Entendi. Você tem um abalo psíquico, você tem uma desordem emocional. E o ser humano, quando está nesse estado, ele não consegue produzir na sua excelência. Então, o ser humano ele tem uma integralidade. Essa história de que, olha, eu entrei do portão da fábrica para fora, fica a minha vida pessoal. Nunca concordei e do com portão isso. da fábrica para dentro, eu sou o profissional. Você entra com toda a sua bagagem. Exato. Então, a chave ali é o equilíbrio. Você saber equilibrar tudo aquilo que está acontecendo na sua vida pessoal com tudo aquilo que você tem, com o profissional, com a atividade que você tem que desempenhar no ambiente corporativo, no chão de fábrica. Legal. E há pouco você falou, né, que está bem alta a NR1, isso é verdade. E a pergunta associada a isso, né, é como que você, como um profissional, pode explicar a NR1, como é que ela se relaciona, vamos dizer assim, com o bem-estar mental, com o bem-estar como ser humano mesmo dos colaboradores, principalmente o lado mental. Um grande erro que às vezes a gente escuta as pessoas falarem é que a empresa, por exemplo, vai se tornar responsável pela qualidade da saúde mental do colaborador. Isso realmente não é verdade. Por quê? A NR1 ela é sobre ambiente. Como o trabalho é organizado nas dependências da instituição. Ela não fala de pessoas. No entanto, se você observa, nós passamos, quem trabalha de carteira assinada, quem trabalha numa indústria e tudo mais, passa a maior parte do seu tempo ali na empresa. Então, o ambiente ele tem que ser propício para que você consiga se sentir minimamente bem. Saudável para que possa produzir. Tanto é que muitas coisas que nós observamos em chão de fábrica são hoje classificados como riscos psicossociais. Por exemplo, a linguagem não violenta.
Quando você tem uma linguagem não violenta, né, você consegue fazer com que a pessoa se sinta mais à vontade para desempenhar. Ao contrário, uma linguagem violenta, ou seja, aquela gritaria, aquela falta de respeito com o seu colaborador, muitas vezes de chefias despreparadas, faz com que a pessoa se sinta insegura, a sobrecarga, a subcarga. Tudo isso são riscos psicossociais. Assédio, né, moral, assédio sexual. Então, são riscos psicossociais que estão diretamente relacionados a como o trabalho é organizado nas dependências da instituição. Então, a NR1 ela veio justamente para tirar debaixo do tapete, né, tudo aquilo que era empurrado para lá porque não era considerado algo realmente estratégico, era considerado despesa, era considerado algo realmente frescura, como se fala, era frescura, quando a gente compreende que não. E assim, uma das coisas que mais corroborava isso era a falta de dados. No entanto, contra fatos não há argumentos. Uma vez que você tem os dados, não há mais desculpa. Em 2024, para você ter uma ideia, a Organização Internacional do Trabalho, ela notificou para a gente, ela deixou claro os dados que foram gastos $1 trilhão com afastamentos relacionados a problemas psicológicos no trabalho. Você tem aqui o INSS no Brasil, em 2025, um afastamento de mais de 500 mil trabalhadores por problemas relacionados ao psicológico, aos riscos psicossociais. Isso dá aí em torno de 12 bilhões de dias improdutivos. Então, hoje, não é fresco. Aliás, nunca foi. Mas era tratado como frescura, quando na verdade é um investimento estratégico na sobrevivência do seu negócio. Estima-se que até 2030 a saúde mental seja o pilar mais importante de qualquer negócio que quer ter alguma continuidade. Afinal de contas, o ativo mais valioso que qualquer empresa tem são os seres humanos. Sim, sem dúvida. Então, se você não cuida do ser humano, o ser humano não vai cuidar da sua empresa. E de uma forma bem resumida, assim, para o leigo que está assistindo e só escuta NR1, de uma forma resumida, o que é a NR1 e o que ela ajuda dentro das empresas? É uma norma que ela versa sobre riscos ocupacionais. Tá. Todos os riscos de trabalho. Você tem riscos ergonômicos, físicos, químicos, biológicos, e com a atualização da NR1 entraram os riscos psicossociais, né, embaixo do guarda-chuva ali da ergonomia. Então, ela é uma norma que ela versa sobre o ambiente de trabalho, sobre como está configurado esse ambiente, de maneira que o colaborador possa exercer a sua função de maneira com excelência o seu trabalho num ambiente onde você consegue fazer uma gestão eficiente de pessoas, aliás, de equipes, sem adoecer pessoas. Entendi. E no seu caso, profissionalmente, você ajuda a implementar a NR1 dentro das empresas? Exato. É isso? A gente entra em contato para fazer a parceria, se faz um diagnóstico inicial para saber quais são os riscos apresentados e os que precisam ser mapeados, identificados, controlados. Então a gente se faz esse primeiro contato e a partir daí se inicia uma série de trabalhos. Haja vista que uma ação isolada, né, aqui ou ali, elas não resolvem muita coisa. E existe, vou usar essa palavra, existe uma estratégia para esse tipo de aplicação, para os líderes começarem a entender? Sim. Isso é uma função sua também? Há um questionário que é aplicado com os riscos, inclusive existe um manual que agora em março foi passado pelo próprio governo federal, Ministério do Trabalho, onde é com base nesse manual que é estruturado esse questionário. Então, com base nesse questionário, né, se faz o manual ele não fala de porcentagem, por exemplo, mas eu considero uma boa porcentagem para se emitir um laudo, por exemplo, 70% de respostas. Então, se você tem menos que isso, você não consegue avaliar de maneira eficaz o resultado, acaba ficando mascarado. Então, você passa um questionário onde é resguardado, isso aí é norma, né, é resguardado o anonimato do colaborador para que se tenha uma imparcialidade na análise dos dados. Daí o porquê, inclusive, ser uma boa prática que empresas terceirizadas efetuem esse diagnóstico. Uma vez que o RH da empresa, até por conhecer a filosofia da empresa, conhecer os colaboradores, sofrer pressão da alta direção, a gente sabe como funciona, então não ter aquela imparcialidade esperada para concluir um relatório desse tipo.
Show, interessante. E assim, sempre que a gente vai nesses encontros de network, enfim, sempre tem o que a gente fala, né? Os cases de sucesso, os casos que tiveram um resultado positivo. A gente consegue trazer um exemplo teu na prática de como houve essa implementação, resultados incríveis sobre a ressignificação de luto? Eu sou o primeiro case de sucesso. Perfeito. Né? É um auto-case, né? É um auto-case, porque a eficácia do processo ela é corroborada pelos anos de experiência, né? O método ele foi concebido a partir disso. Então, como eu até mencionei no começo, eu vi esses riscos psicossociais se manifestando no ambiente fabril. Então, hoje eu consigo visualizá-los com muita facilidade por causa da experiência. Então, quando você está num ambiente de trabalho, onde você tem lideranças, por exemplo, que primam pela dependência e não pela formação de sucessão, por exemplo, nos seus cargos, você tem ambientes extremamente tóxicos, onde, por exemplo, você não tem segurança psicológica para falar. E uma equipe sem segurança psicológica, né, ela não tem coragem sequer de mencionar as coisas, né, que estão acontecendo no chão de fábrica. Porque, assim, quem sabe realmente o que está acontecendo no chão de fábrica, né, é o gestor bem informado, claro, mas o gestor que fala a mesma língua do colaborador, porque é ele que está operando o equipamento, é ele que está exposto diretamente, né, a um possível acidente de trabalho, é ele que está ali exposto a um possível mau funcionamento de algum equipamento. Então é ele que sabe o que está acontecendo. Então um bom gestor, ele primeiro ele compartilha a informação, uma vez que quanto mais as pessoas sabem, melhor estaremos com a informação na mesma página, falaremos a mesma língua, as atividades não sofrem tanto embate, tanta resistência na hora de acontecerem, porque a informação está sendo compartilhada, né? Então o bom líder ele compartilha a informação e ele sempre prima por preparar a sua sucessão. Senão é ruim para ele e é ruim para a empresa. E para dar continuidade ao resultado. Né? Vamos supor que você é um líder que não prepara a sua sucessão. Quer dizer, o dia que você não vem, a linha de produção para? É verdade. Então, o bom líder ele não é aquele que cria dependência. O bom gestor, aliás, o bom gestor ele não é aquele que cria dependência. O gestor líder é aquele que, sem ele, tudo funciona. Porque ele soube delegar as atividades, ele sabe trabalhar todos os recursos que ele tem à disposição dele. Legal. E a gente falou há pouco, né, um pouco antes da implementação da NR1, enfim, tinha o tal do mimimi, achava que era frescura, enfim. Hoje em dia, você enfrenta alguma dificuldade de alguns líderes na empresa não aceitando esse novo sistema, esse novo comportamento, essa nova valorização para os funcionários? Tem alguma resistência, vamos dizer assim? Quando você fala de mudança de cultura, você está falando da quebra de uma série de paradigmas que as pessoas têm, uma série de crenças limitantes. Uhum. Então, você encontra alguma resistência, sim. No entanto, como eu falei, quando você tem dados que suportam, né, que embasam aquela nova realidade, você só tem duas categorias de pessoas que se adaptam e há continuidade no negócio, e as pessoas que não se adaptam realmente e ficam fora do negócio. Com o marco regulatório, agora 26 de maio, é quando entra em vigor essa fiscalização, quem se adapta bem, quem não se adapta, inclusive a própria credibilidade da empresa é abalada, né? Quando você não se adapta, quando há resistência, qual é a mensagem que você manda para o mercado? A valorização da saúde mental das pessoas, para mim, hoje não vale nada. O meu ativo principal, contanto que ele entregue, não me interessa as condições, a que custo ele entregará. A Isabela Camargo, que hoje é o grande nome, a influenciadora de RH, que fala muito sobre, né, essa questão da saúde mental, ela fala que nós temos que bater metas sem bater em pessoas. Boa. Então, essa é uma boa frase, ela é muito autoexplicativa. Né? Então, a gente fala de fazer uma boa gestão de equipe sem adoecer as pessoas num ambiente saudável, um ambiente que elas passarão a maior parte do dia delas e que elas se sentem bem em estar lá, elas
produzirão com excelência. Elas serão tanto mais eficientes quanto mais eficazes no seu trabalho. E, inclusive, tem coisas que a gente fala que assim, você atira no que vê e acerta o que não vê, né? Uma das taxas, inclusive, que é algo muito gritante e preocupante nas empresas, que diminui com a boa implementação desta gestão, né, da saúde mental, é a taxa de turnover, que é justamente a rotatividade, a alta rotatividade de pessoas. Então, uma vez que o funcionário tem uma saúde de qualidade, uma saúde mental de qualidade, num ambiente que propicie que ele se desenvolva ao máximo, sempre com excelência, que é uma palavra que eu uso bastante, ele vai querer permanecer ali. Ele vai se sentir parte daquilo ali. Então, ele vai querer produzir com excelência. Né? Uma das coisas, por exemplo, que eu até trago à pauta, que com o advento do digital, muitas pessoas erroneamente demonizaram o CLT. Verdade. E quando é algo errado, a maioria das pessoas trabalham de carteira assinada, isso tem que ser valorizado. É o que eu falo, todo extremo é beira, né? Então, eu acredito que são modalidades, o digital e o presencial, que são complementares. Exato. Uma não precisa excluir a outra. Né? Então, quando eu vejo as pessoas, às vezes, demonizando a questão da carteira CLT, né, do CLT, então, acho que assim, não é todo mundo que tem a veia empreendedora. Não é todo mundo que tem um perfil. Tem pessoas que são ótimos operacionais e fazem com excelência e fazem toda essa engrenagem rodar. Né? Você, às vezes, quer tirar a pessoa do ambiente dela e joga num ambiente cujo perfil não corresponde, você corre o risco de perder um ótimo operador e ganhar um péssimo líder. Verdade. Um péssimo empreendedor. Né? Haja vista que no Brasil a média das empresas que são criadas são 2 anos de vida e você fecha. Né? Então, assim, realmente você fazer com que a saúde mental seja tratada como um empreendimento, uma gestão estratégica para a sobrevivência do seu negócio, é algo que você tem inúmeros outros ganhos agregados no decorrer do processo. Legal. E eu estou vendo aqui no chat, tem uma pergunta que eu achei interessantíssima. Olha só. Que papel a produtividade consciente tem na prevenção de problemas de saúde mental no ambiente corporativo? Essa é boa. Um dos riscos psicossociais é a sobrecarga. Então, quando você fala de produtividade, você fala ali do tempo, da quantidade do que você tem que produzir, seja produtos, serviços, e o tempo que você tem para fazer isso. Então, você faz um cálculo de produtividade. Entregar essa produtividade a qualquer custo é um problema. Então, nós temos, às vezes, por uma falha na gestão de processos, você tem a sobrecarga. E a sobrecarga, a médio e longo prazo, ela prejudica a sua saúde mental. Você tem uma pressão por resultados, onde você tem que entregar a qualquer custo. E é aí que fica a pergunta: a que custo você é obrigado a entregar isso? Então, a longo prazo, as pessoas se esgotam. Né? As pessoas começam a ficar tão cansadas que há uma eterna sensação de frustração, como eu falei no começo. Há atividades que você desempenha há tanto tempo e, de repente, não consegue mais desempenhar da mesma forma porque está exausto. Porque a mente já não corresponde mais àquilo que o corpo precisa realizar. Então, um dos grandes problemas da produtividade a qualquer custo é isso, é você exaurir a sua equipe. Legal. E assim, falando um pouquinho, entrando um pouco no âmbito das suas palestras, né? Como que você equilibra, busca, a gente falou saindo do extremo, né? Temas tão delicados assim como o luto e a busca da alta performance, por exemplo? O luto está embaixo do guarda-chuva da saúde mental. Então, quando você está em sofrimento psíquico ou desordem emocional provocado por uma grande perda, a sua saúde mental é prejudicada, você não consegue processar informações de maneira adequada. Trazendo um pouquinho para a nossa cultura ocidental, a perda de um filho, luto parental, ele tem um impacto muito grande. Toda dor é válida, todo luto é válido, mas quando você fala do luto parental, você inverte
a ordem natural das coisas. Verdade. Então isso tem um impacto muito grande. Naturalmente nós enterramos os nossos pais e não o inverso. Então quando eu falo de ressignificação de lutos para uma produtividade, né, uma alta performance sustentável, eu estou falando justamente de você entender as suas emoções. Eu não estou falando de você jogar, de você tapar o sol com a peneira. A ressignificação, nesse caso, seria dar o significado positivo para aquele ocorrido. Não, na verdade é você não permitir mais que a tragédia controle a narrativa da sua vida, porque é uma dor que ela não passa. Entendi. Eu sinto saudade do meu filho todos os dias, e o luto ele vem em ondas. Ele vem às vezes numa música, nós tínhamos uma ligação com a música. Eu gosto muito de cozinhar. Então São vem gatilhos, numa comida, né, que eu faço. Então ele vem em momentos que você menos espera. Eu não me forço a pensar na situação. Como eu falei a você, eu não permito mais que esse momento trágico controle a narrativa da minha vida. Mas ele vem em ondas. Então é preciso você blindar o seu emocional sem perder o significado daquilo. Daí o porquê de você ressignificar. Entendi. Você não dá um lado positivo para a situação. Você gera valor a partir de uma nova concepção de vida a respeito daquela tragédia. Perfeito, perfeito, incrível. Chefe, esse bate-papo ele está me trazendo muitos aprendizados para entender, porque assim, às vezes as pessoas falam assim: eu imagino o que você está passando. Se você não vivenciou aquilo, você não pode imaginar algo. Diferente de alguém que já viveu aquilo e fala assim: não, eu sei o que você está passando. Então, quando você comentou isso no início do nosso podcast, e você vem levando com uma maturidade, e ao mesmo tempo tem essa oscilação do que você falou, toca uma música, o fazer uma comida, enfim, o gatilho dispara. E aí você precisa manter esse lado mental, esse equilíbrio, de uma forma plena, né? E acho que isso é através de treino e força de vontade, talvez. Eu não sei nem me expressar sobre isso, mas é o que eu imagino, que não existe essa imaginação para mim. Eu posso dizer para você, utilizando um discurso, inclusive, do Cortella, numa das inúmeras palestras que eu já assisti dele, ele diz assim: você não precisa realmente passar por aquela situação para se solidarizar com a pessoa. Então você, por exemplo, pode falar de luto porque se solidariza, sabe que é uma dor horrível para quem passa, mas não pode falar do luto se você ainda não experienciou isso. Ou seja, você fala de, mas não fala do. Então, sutil, essa né? diferença é muito sutil. Mas a questão da solidariedade, né? Você se solidarizar com a dor do outro, ser humano. Eu acho que anormal seria se nós não se nós não fizéssemos isso. E quanto à questão de você se blindar, você conseguir levar a vida, é todo um processo onde a ressignificação ela exige que você respeite principalmente o seu tempo de maturação das situações. Quando eu comecei a estudar a saúde mental foi justamente para compreender o que estava acontecendo comigo. Já vista que eu sempre fui o esteio da casa, então eu era o irmão mais velho, eu era o único homem dos irmãos, então nós sempre houve aquele condicionamento de ser aquela pessoa que resolvia, que segurava as pontas. Então, quando isso aconteceu, eu naturalmente, mesmo sem perceber, fui segurando as pontas, né? Afinal de contas, eu tenho 4 filhos, um faleceu, ficaram 3, precisavam ser cuidados, a minha esposa precisava ser cuidada. Então, a gente começa a segurar a ponta dos outros, mas aí quem cuida do cuidador, né? Quem iria cuidar de mim? Eu não percebi o quão prejudicial isso estava sendo, porque eu estava cuidando das pessoas e não estava prestando atenção em mim. Então, em determinado momento, eu colapsei realmente. Então, para eu hoje estar falando com você, que nos assiste, para estar falando com você aqui, foi todo um processo onde eu precisei me compreender. Eu colapsei em 2024, quando eu, em plena linha de produção, tive um surto de ansiedade, com síndrome de pânico, tudo misturado. Eu não me recordo.
desse episódio. Eu me recordo do constrangimento quando as pessoas que viram, a minha chefia, me relatou de um homem que gesticulava e falava coisas desordenadamente e eu não me reconhecia ali porque eu não sou dessa forma. Então, a partir daquele momento, eu comecei realmente a levar mais a sério, compreender as minhas emoções. Então, foi muito natural eu chegar na saúde mental, chegar na NR1 e atrelar toda a minha vivência. Afinal de contas, nós somos compostos de todas as nossas experiências e somos frutos das opções que fazemos na vida. Então, quando eu optei em não me cuidar deixando para depois, eu estava cravando uma sentença de que em algum momento aquela bomba, que é uma bomba relógio, estouraria, como de fato estourou. Ela explodiu e eu colapsei. Eu tive síndrome de pânico, de eu entrar debaixo do rack da sala, que eu não sei nem, eu sou grande, eu não sei como eu entrava naquilo, de encolher, chorando, eu fiquei com medo de escuro na época. Então a minha esposa realmente que segurou as pontas, a minha rede de apoio, a minha família, a igreja. Então toda a minha rede de apoio foi crucial, e o profissional da saúde mental. Eu costumo falar que os meus psicólogos, eu passei por 3 em diferentes fases do meu luto, onde eles me devolveram a vida. Sabe, eles me devolveram a vida. Você ressignifica a partir do momento que você aprende, que você aceita que aquele ciclo terminou. O meu ciclo, como pai do meu filho, nesta existência, acabou. Eu agora vivo o ciclo da pessoa que perdeu um ser humano maravilhoso, amado, e que um dia, com a graça do bom Deus, reencontrará. Então eu vivo esse ciclo. É necessário fechar ciclos para que os próximos aconteçam na sua vida. Você corre o risco de gastar uma energia tentando se manter num local que você não pertence mais. Energia essa que seria muito melhor utilizada se recompondo para o ciclo seguinte. Chefe, vou fazer 2 perguntas em uma. Baseado nisso que você acabou de contar, eu acredito que tem alguns sinais de alerta, né? A pergunta é: quais são os sinais de alerta para a pessoa física, para o eu e para um luto coletivo, por exemplo, dentro de uma organização, uma empresa? Isso varia, é muito peculiar de pessoa para pessoa e de organização para organização. Então, falando de pessoa, a grande dificuldade é identificar esses sinais. Eu os identifiquei apenas após a terapia, onde eu observei, através do conhecimento adquirido, que o meu corpo já dava sinais. Fadiga, insônia, falta de memória. Às vezes você não conseguia articular as palavras. Uma eterna sensação de estar funcionando na bateria reserva. E isso se estende para algumas organizações. Por quê? Porque o maior ativo são as pessoas. Então, se as pessoas não estão bem, a organização não está bem. E as pessoas passam por isso. Elas passam por diversos desgastes que se manifestarão de acordo com a própria experiência da pessoa, por exemplo, com o luto. Então, se você já teve perdas significativas, se você já teve projetos que teve que cancelar, se você já teve traumas ocasionados por essa quebra na construção da sua identidade, que é o luto. Então, isso se reflete, é diretamente proporcional nos ambientes corporativos. Legal. E a gente falou de sinais e agora a gente fala de impactos, né? Como medir esse impacto se você não dá a atenção para esses sinais? Isso vai progredindo. Como faz essa aferição, vamos dizer assim? Infelizmente, quando você não trabalha, quando você não faz uma gestão da saúde mental, você trabalha apagando incêndio. E é geralmente quando o prejuízo já aconteceu. Prejuízo principalmente de pessoas, Hoje você tem inúmeros excelentes profissionais que não conseguem performar com excelência por estarem esgotados. E a conta ela vem a médio e longo prazo e ela desce pesada, para quem não faz essa gestão. Então, quando você não trata da saúde mental como de maneira estratégica, como algo que garante a sobrevivência do seu negócio, você está fadado realmente a sucumbir. Essa que é a verdade. E existe alguma, não sei se esse termo posso usar, mas existe alguma ferramenta prática que você sugere para que os colaboradores ressignifiquem tudo isso?
Bom, a ressignificação ela se dá através das suas vivências, da experiência que você tem, do recorte que você faz da realidade, do cenário que você vive. Então é preciso você sempre procurar se conhecer, eu digo, nos seus limites. É necessário você conhecer os seus limites. Nunca foi tão necessário na vida você procurar a ajuda de um profissional da saúde mental. As pessoas às vezes acham que é preciso estar doente, quando na verdade não é isso. Afinal de contas, quando fala de psiquiatra, eu não sou louco, né? Não é psicólogo, não, eu costumo dizer que não é porque não há guerra que há paz. Boa. Então você conversar com um terapeuta, você ter a opinião de alguém cuja expertise, cuja formação é voltada especificamente para isso, é um ganho fenomenal para a sua vida, qualidade da sua saúde. Você interpretar os sinais antes de que a bomba exploda, você compreender a doma de ferro, né? O que isso realmente traz para você de ganho, de qualidade de vida, de excelência de processo, de aumento da sua produtividade, porque quando a gente fala em produtividade, as pessoas já pensam logo na indústria, né, em empresas, quando na verdade a produtividade é aquilo que você consegue fazer com o tempo que está disponível. O resultado. É o resultado. Aquilo, se você consegue fazer com eficiência, ou seja, extraindo o melhor com o menor recurso possível, e a eficácia, que é se você atingiu o objetivo. E baseado em tudo isso, com essa experiência que você tem, como é que você vê a evolução das normas no Brasil associado à saúde mental? Associado à saúde mental, nós caminhamos muito devagar durante esse tempo e agora realmente deu um salto. Até exigências internacionais, muitos países que já levam isso a sério há muito tempo. Por exemplo, agora está em alta falar dos riscos psicossociais, mas a NR1 é uma norma de 1978. Né? Então, assim, não é algo de agora. Entrou agora em alta o assunto, porque na atualização de 2024, os riscos psicossociais que antes eram jogados para debaixo do tapete, passou-se a exigir que se mapeasse, que se tivesse um plano, um programa de gerenciamento de riscos, né, ocupacionais. Então você tem que mapear, identificar, tem que ter plano de ação para mitigar ou realmente acabar com esse risco. Então há toda uma tratativa agora que não vai acontecer como acontecia antes, que você pegava um manual de qualidade, por exemplo, e jogava dentro de uma gaveta. Então hoje, com o novo marco, né, com o marco regulatório, 26 de maio desse ano, não será mais possível você jogar dentro de uma gaveta. Então são várias ações exigidas, né? Então tem que ser uma ação contínua, onde sempre você estará sendo avaliado, e em empresas que têm um sistema de gestão integrado, onde você trabalha a qualidade, segurança e saúde ocupacional, que entra, né, a questão da saúde, né, e meio ambiente, então você já tem ali um meio caminho andado, porque essas normas elas se conversam. Então, para você ter excelência nenhuma, né, um tripé, você tem que estar com as outras caminhando, ou então como um tripé qualquer, porque se uma perna não funciona, o objeto do suporte cai. Verdade. E agora, talvez eu faça uma pergunta muito óbvia, mas vamos lá. Não, óbvio tem que ser dito. Na verdade. Depois de tudo que a gente falou, tem algum livro que você como profissional, né, indica para que as pessoas lidem com o luto no ambiente corporativo? É meio óbvio? 2 livros. O primeiro chama-se Além da Tempestade, uma jornada de amor, esperança e recomeço, que foi o livro que trouxe à tona toda esta mudança, essa transição de carreira minha para o ramo das palestras e da escrita. Eu escrevi esse livro como materialização do meu processo de luto e, para minha grata surpresa, ele foi best-seller em 6 categorias no dia do lançamento. Eu não estava preparado para isso. Então, foi natural surgirem os convites para eventos. Eu recebi um convite para ir, devido ao bom desempenho do livro, para o Rio de Janeiro com despesas pagas, para receber uma mentoria, para fazer uma mentoria lá, presencial realmente. Então foi muito interessante esse livro, porque foi dele, ele foi um dos resultados dessa travessia, né? E então eu lancei e-book, foi sucesso.
lancei o livro impresso e a partir daí, por exemplo, eu fui chamado para o maior evento literário do norte do país, que é a Feira do Sesc, né, do Sistema Fecomércio. Então, eu senti a necessidade de começar a aprender a palestrar da maneira correta. E o segundo livro chama-se Saúde Mental, no trabalho da doutora Rosana Marques, que é um livro muito interessante que fala também sobre essa questão da saúde mental no ambiente corporativo e fala da blindagem jurídica. Uma vez que a doutora ela é advogada trabalhista, então ela escreveu esse livro sobre saúde mental. E é um ponto interessante, porque quando você fala da saúde mental, a norma também prevê essa questão da blindagem jurídica para evitar possíveis passivos trabalhistas para as empresas. Perfeito. E a gente está chegando ao final do nosso programa e eu sempre gosto de perguntar para os convidados sobre futuro. No ramo de palestra, no ramo de escritora, como é que você visualiza isso para o futuro não tão próximo, né? Para poder ajudar as organizações, as empresas, os líderes? Como é que você enxerga isso no futuro? Hoje a questão da saúde mental ela veio para ficar e não há mais um retrocesso quanto a isso. Costumamos a dizer no meio corporativo que a gente queima a ponte. Isso remete ali aos vikings, quando eles adentravam uma nova terra, justamente para que eles não se arrependessem. Por exemplo, eles queimavam os barcos. Ou seja, estamos aqui, não temos mais a opção de fracassar. Queimamos os barcos. Eu costumo de falar que, no meu caso, queimamos a ponte. Eu vim para São Paulo com esse intuito realmente de trabalhar, porque é uma área muito promissora, uma área que está muito atrasada em termos de atuação, porque isso já era para ter começado há muito tempo. Se tivéssemos começado, não teríamos esses índices alarmantes que temos hoje. Então é uma área muito promissora, onde nós temos uma escassez aí de profissionais realmente capacitados para ajudar as empresas. Então é uma área em franca ascensão. Então, o que eu projeto para o meu futuro é continuar escrevendo a respeito, porque é um tema que realmente me interessa, é algo que é pessoal para mim, falar, né, de saúde mental, e a minha experiência no ambiente industrial, no ambiente corporativo, me faz cada vez mais querer passar essa experiência para as pessoas que vivem ali, desde o chão de fábrica, o operacional, até os líderes e gestores que não são muitas vezes preparados para lidar com suas próprias questões de saúde mental ou emocional e lidar com colaboradores que estão nesse estado de sofrimento psíquico. Perfeito. Mestre, a gente está chegando ao final do nosso programa. Aprendi demais contigo aqui. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, deixasse os seus contatos, onde adquire os seus livros. Eu quero quebrar um protocolo, mas antes eu queria que você deixasse suas considerações finais. Bem, primeiramente eu estou muito agradecido de estar aqui. Acredito que tudo que acontece na nossa vida ela não é por um acaso. Nós nos encontrarmos naquela atividade e termos em comum o norte, né, que você já visitou e eu ser de lá, não foi algo ao acaso. Então eu estar aqui hoje, eu estou exatamente onde eu deveria estar. Então eu queimei a ponte. Eu realmente não tenho mais a opção de ir para trás. Então, muito obrigado a você, as pessoas que nos assistem, que assistirão, né, o programa. E dizer a todos vocês que hoje assistem a gente, cuidem da saúde mental de vocês. Não deixem a bomba explodir. Porque muitas vezes são situações que você não consegue reverter. Quando você não tem um preparo psicológico para lidar com as situações da sua vida, você às vezes toma decisões, faz coisas em segundos que reverberarão para o resto da vida e não impacta só você, impacta a sua rede de apoio, as pessoas que estão com você. Você não é só um ser humano, você é um ser humano integrado a uma família, você é um ser humano integrado a um ecossistema que às vezes depende de você. Então, cuide-se para que você seja a pessoa que precisa ser e a pessoa em que as pessoas que confiam em você também possam contar no momento de decisão, no momento propício. Perfeito. E a minha quebra de protocolo é a seguinte:
faça se tiver vontade. Em seu nome, em nome da sua esposa, eu gostaria que você... por que eu estou falando isso? Você falou sobre os líderes, de preparar os liderados. Isso, a sucessão, isso. Então, no seu nome, em nome da sua esposa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o seu filho amado, que em breve você vai encontrá-lo, e para os seus outros filhos. Não precisa ser tão breve. Não precisa ser tão breve, né? Daqui no momento que Papai do Céu quiser. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para ele, de quem você se tornou, e para os seus filhos, que você ainda está ali alinhado com eles no propósito de vida deles. Bem, para o Miguel Neto, que é o meu filho, onde você está, que na minha concepção, no que eu creio, é ao lado do Senhor, nas muitas moradas que Ele preparou para nós, tenha certeza que eu estou procurando honrar a grande alegria que foi ter sido seu pai por 20 anos, essa grande responsabilidade que Deus me deu. E no dia que eu lhe encontrar, além de um forte abraço, eu terei muitas histórias boas para contar, porque eu resolvi impactar de maneira positiva a vida das pessoas. Eu transformei essa dor que me rasga por dentro, dia e noite, em combustível para que outras pessoas que passam por isso possam ter uma forma de recuperar as rédeas da sua vida e caminhar para frente, porque é para frente que se anda. E para minha família, eu só consegui chegar hoje onde eu estou porque eu tenho vocês. Então, a minha família é o alicerce. A família é o alicerce. São as pessoas que aceitam você como você é. São as pessoas que suportam você como você é. Elas não precisam concordar, mas elas são leais a você. Ou seja, elas estarão ali, certamente, nos momentos em que você mais precisar. Então, eu agradeço a minha esposa, agradeço aos meus filhos pelo suporte, agradeço a Deus por ter me dado uma família tão maravilhosa. E, se você me permite, o que eu não fiz anteriormente, você entra em contato comigo através das redes sociais ou pela minha rede pessoal, Miguel_Aguiar Júnior, no Instagram e todas as outras redes, ou através do Grupo Extraordinários. Hoje eu faço parte do cast de palestrantes do Grupo Extraordinários, uma empresa que ela foge um pouquinho, ela sai um pouco da caixinha, onde ela transforma experiências, principalmente em CIPATs, né, em atividades que envolvam a segurança, em experiências inovadoras. Existem palestras teatralizadas, inclusive, existe circo, existe música, poesia, dança, existem as mentorias presenciais, mentorias online. Então, no site do Grupo Extraordinários, que também é Grupo Extraordinários em todas as redes sociais, você achará muitas coisas interessantes, principalmente agora relacionadas à saúde mental. Então, você acha lá, inclusive como adquirir os livros, né? O meu livro na minha rede pessoal hoje ela é distribuída nacionalmente, as minhas obras, pela Uniclep ou pela Amazon. Então você também tem formas de encontrar no meu perfil social, aliás, no meu perfil pessoal ou no perfil do Grupo Extraordinários. Então você me encontra lá, me chama no direct que a gente conversa, e há muitas outras nuances que nós podemos conversar para ajudar você a ter uma boa saúde mental. Perfeito, mestre. Sem palavras. Foi uma honra receber aqui. A honra é toda minha. Foi um bate-papo extraordinário e vou repetir. Quantos aprendizados a gente teve e aí em quase 50 minutos. A gente aprende sempre com a graça do bom Deus. Temos que estar abertos ao aprendizado. Ele serve para encantar. E para encantar tem que ter substância, né? Perfeito. E a gente vai chegando ao final de mais um podcast Fala Chefe. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa seu like, comenta. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São pessoas que acreditam no nosso projeto para que a gente possa trazer profissionais com excelência e assuntos incríveis. Vamos ficando aqui com uma frase que me deu um insight baseado na história dos vikings. Eu estava olhando aqui, muitas vezes a gente não deve virar a folha. A gente deve trocar o livro. Compra o livro do chefe. Até o próximo programa.